Mas então, ó, para falar em corrida chata, teve momentos um pouco mais de emoção. Eu queria saber da opinião de todos, logicamente começando com a sua, o que você achou do pênalti do Ricardo em relação ao Tsunoda? E eu quero que todos comentem. Eu quero ter uma opinião para mostrar o meu ponto de vista, não que eu tenha Tá, razão. Só tá, eu estou indo pelo lado do piloto. Então, o que tá. você achou? Não, eu estou até curioso para saber o que, que você vai me dizer, porque eu fui voz vencida pelo Sérgio Maurício e o Felipe. Né? E depois veio a punição, eu falei, bom, então eu estava errado mesmo. Mas eu disse o seguinte, o Ricardo, não é que ele fez o certo, ele foi mais atrevido do que o normal. Ele estava com meio carro ali quando o Tsunoda não poderia ter feito a tangência normal. Ou seja, ele fala assim, perdi a curva, abre um pouco mais e deixa passar. Eu acho que é isso, mas depois veio a punição de 10 segundos, eu pensei assim, bom, o Sérgio e o Felipe estão certos, eu estou errado, né? E a FIA está certa. E assim, e o Felipe, o Giafone, a gente tem que respeitar muito a opinião dele, porque ele, Claro, né, já trabalhou no meio das pessoas falando dos dirigentes, né, claro, para mim o que ele fala está sempre certo, mas na hora eu falei isso. é que assim, eu gostaria de ver de mudança tanto na FIA quanto na CBA e basicamente em todo local é o seguinte: nós estamos punindo o piloto que coloca em risco uma ultrapassagem e o outro fica fora. Se o outro perde posições, ele automaticamente está ganhando punição. E assim, existe sim um momento de risco do Ricardo colocando por dentro. Mas isso não impede do Tsunoda deixar a curva um pouco mais larga. Se ele faz a curva um pouco mais balão, não bate e ele ainda sai na frente. Então, eu não vejo como se tivesse que tomar punição. Uma coisa é você ver o Gasly tentando passar o Stroll, ele trava assim o pneu e ele alarga a coisa meio como se ele estivesse deixando o carro. Assim, pode ter travado roda dianteira, ele pode comprovar isso com pressão de pedal, pós-câmera, tudo, mas essa alargada de coisa faz com que o cara dê a volta por fora da pista e então existe uma regra que fala, ele está fora, tem uma frase certa, ele fez que o piloto alargasse a trajetória, uma coisa, ou fez com que o piloto saísse da pista, alguma coisa assim. Mas no caso do Ricardo, essa análise é muito fria e calculista, porque a gente está analisando um cara o outro que ficou fora. E realmente houve uma perda, porque os dois chegariam. O Tsunoda estava andando muito e chegaria, né, nos pontos entre os 10 primeiros. Mas cabe a ele também dar a largada. Na minha opinião, quando o Sainz vira em cima muito forte do Russell em Austin, ele teve mais culpa do que o próprio Russell, É. que com certeza poderia não ter arriscado, poderia. Tem sempre um pouco do jogo dos dois, mas é isso. Eu não acho certo e fiquei muito feliz que ele abriu os 10 segundos para ele ficar onde ele estava, porque ele vinha numa corrida muito positiva, né? Muito. E você viu que ele, mesmo pagando a multa, né, a punição de 10 segundos, ele terminou em sétimo. Então, foi um resultado bem merecido para ele, que parece estar se divertindo nessas corridas finais dele na Fórmula 1.